Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Para o resumo de hoje, eu gostaria de realizar a nossa conversa sobre a questão da cultura no Brasil Império. Para isso, é importante que todo aluno Enem tenha o entendimento de que o conceito de cultura é algo de extrema importância para a sua prova, pelo fato de que o Enem é uma prova eminentemente social, uma prova cultural, uma prova dividida por áreas de conhecimento e que, de certa maneira, exige que haja a correlação entre essas áreas para, assim, medir o conhecimento adquirido ao longo do ensino médio por esses estudantes. Então, essa aula, sem dúvida, é uma das mais importantes do nosso período letivo e ela será fundamental para que o estudante esteja apto a realizar uma prova satisfatória no mês de novembro do corrente ano, certo? Bem, o que é cultura? Como eu poderia fazer uma definição adequada deste termo tão complexo e ao mesmo tempo tão abrangente, certo? Se eu for parar para analisar, o cultura é toda forma de expressão humana. Então, eu posso qualificar uma música, uma obra literária, uma pintura, nos tempos mais atuais, um filme, uma fotografia, certo? Hábitos, costumes, festas populares, certo? Associações de pessoas, enfim, uma série de características, uma série de fatores que podem ser definidos enquanto entes culturais, certo? Além disso, o aluno Enem deve ter em mente que esse conjunto de significados será importantíssimo para ele entender o conceito de cultura, pois estas expressões orientam a nossa vida em sociedade. Imagine você viver em um local onde você não possa conversar sobre assuntos culturais, sobre peças, sobre obras de arte, livros, certo? Filmes, músicas. Então, a cultura é algo que nos liga enquanto sociedade uns aos outros. Não basta só o debate político, mas sim o debate cultural, que é importantíssimo para a compreensão das nossas sociedades, a, em especial o modo como a cultura foi desenvolvida durante o Brasil Império, certo? Então, além do próprio conceito de cultura, nós temos a questão da diversidade cultural. Cada região do Brasil possui as suas características, possui as suas peculiaridades, certo? De norte ao sul nós temos uma vasta diversidade. Então, nesse sentido, cabe pontuar essa diferença entre as regiões e que, de certo modo, é algo saudável, pois, se você se lembra das aulas anteriores,
cada região possuía os seus interesses. Na cultura não é diferente, certo? Então, cada região possui ali a sua característica, os seus costumes próprios, e esses costumes eles são fundamentais para a identidade desta região ou deste povo, certo? E além disso, é fundamental que haja o respeito pela cultura do outro, o respeito pelo próximo, para que assim nós possamos ter esse amplo entendimento sobre as diferenças. No Brasil Império, eu expliquei para vocês que a política, o Estado, a nação, o recém-formado país estava sendo construído, certo? Então nós tivemos Constituição, Primeiro Reinado, período regencial, e foram momentos decisivos para a formação do nosso país. No aspecto cultural, era também muito importante definir como a cultura iria contribuir para a formação deste país. Pois, como diria o teórico alemão Hofmannsthal, não existe nada na política que não tenha passado pela literatura do país, certo? Então, esses debates culturais, essas reuniões de homens de letras em torno dessas ideias de como a cultura irá moldar a realidade social e política de um país é importantíssimo para o aluno Enem, certo? Eu falei para vocês também que a história e literatura são disciplinas que devem andar sempre de mãos dadas. São disciplinas importantíssimas. E a partir do momento que o aluno Enem compreende a importância dessa fusão entre as duas disciplinas, a vida dele se torna muito mais fácil, certo? Por quê? Porque a partir deste entendimento, a sua capacidade imaginativa, o seu imaginário estará muito mais robusto para empreender análises sobre os diferentes contextos históricos e contextos culturais. Legal? E todos esses aspectos serão fundamentais para definir um que seria conhecido como a identidade nacional, ou seja, a memória dos grandes feitos realizados em comum por um povo, certo? Dentre esses feitos, eu citei para vocês a cabanagem no Pará, a revolta farroupilha no Rio Grande do Sul, certo? São acontecimentos históricos que são importantíssimos para determinado povo, determinada região e que ajudam a fortalecer os laços entre as pessoas, ato contínuo, o fortalecimento dos laços da nação como um todo, certo? Visto que, por mais que existissem diferenças regionais, a unidade nacional foi alcançada, a unidade nacional foi preservada. O Brasil não se transformou, ou melhor dizendo, o Brasil não se dividiu em diversas republiquetas, como, por exemplo, aconteceu com a América Espanhola, certo? Então, aqui no nosso país, nós conseguimos manter essa unidade e, por consequência, a ordem e a estabilidade, certo, pessoal? Aqui, mais adiante, nós temos a literatura, a música, a pintura e também a questão da
população, das massas. Lembrem-se que eu sempre falei para vocês sobre as diferentes camadas sociais. Nós tínhamos os escravos, os homens pobres livres, nós tínhamos uma classe média de burgueses, comerciantes, enfim, profissionais liberais, e nós tínhamos a elite do país, que também era uma elite intelectual. Além de ser uma elite econômica, era uma elite intelectual e cultural. Então, algumas pessoas que tinham compaixão por essas pessoas da população como um todo se reuniam e organizavam uma espécie de leitura coletiva para que esse conhecimento chegasse às classes populares e se tornasse algo popular, visto que a imensa maioria da população era analfabeta. Então, essa foi a maneira encontrada para a disseminação do conhecimento. Certo, pessoal? E por fora, né, como eu falei para vocês devem sempre ter em mente essa relação entre o global, o local e o regional. A influência europeia era algo muito recorrente, algo muito forte na realidade brasileira, certo? Na cultura não seria diferente. Nesse período, a grande corrente literária que fazia parte dos países como um todo era o romantismo. Então, por conta dessa influência europeia, vários intelectuais brasileiros dedicaram-se a escrever obras tendo como base o romantismo, que nada mais é do que esse ideal de pátria, esse ideal de nação, essa construção nacional, certo? Essa construção idealizada de determinada realidade. Legal? Então, por motivos óbvios, os brasileiros não poderiam copiar o que estava ocorrendo na França, por exemplo. Então, era preciso identificar no Brasil um elemento que fosse capaz de aglutinar tanto a questão cultural quanto a questão de construção de nacionalidade. Para isso, esses intelectuais entenderam que os indígenas, os povos originários do nosso país, seriam uma peça imprescindível para a realização deste empreendimento, certo? Então, a partir disso surge o indianismo, certo? Os habitantes originais da Terra seriam a ponte para a memorização deste passado glorioso. Ou seja, a partir deste momento, nós teríamos um mito de fundação nacional que seria representado por esses indígenas. Mas aqui cabe ressaltar que, por conta da influência europeia, os indígenas não eram retratados tal como eles eram, mas sim, como você pode ver pela imagem do vídeo, eles eram retratados de maneira idealizada, certo? Então, repare as expressões da moça, as suas expressões faciais, repare nessa natureza em volta dela, onde existe a sugestão de algo paradisíaco, o mar, as flores, a natureza como um todo, certo? Então,
essa idealização é uma característica muito forte da nossa versão romântica, mais precisamente o nosso indianismo, certo? Dentre os intelectuais responsáveis por essa corrente literária, nós temos Gonçalves de Magalhães, que escreve a poesia A Confederação dos Tamoios, onde basicamente ele fala sobre um conflito entre indígenas e portugueses, que seria o fator preponderante para essa disputa pelo controle da realidade brasileira. Temos também Antônio Gonçalves Dias, que escreve Os Timbiras e se passa antes da chegada dos portugueses, ou seja, uma representação idealizada acerca do modo como os indígenas viviam antes da chegada desse colonizador, certo? E também temos José de Alencar, que escreveu o seu livro em prosa, O Guarani, onde nós temos o índio Peri e certo? Nós temos um índio Peri onde ele salva a moça europeia e a partir da imagem deste indígena você pode ver a idealização. Você pode ver que Alencar preza por essa questão da mestiçagem entre índios e europeus, certo? Para as duas matrizes, a identidade branca europeia é muito presente, tanto na moça, por conta dela ser europeia, tanto no indígena, certo? Então, nós temos esses intelectuais que falam sobre a questão do indianismo. Mais adiante, nós temos também a questão cultural em relação aos negros. Nós temos autores como Manuel de Macedo, que escreve a obra, abre aspas, A Moreninha. Nós temos José de Alencar também, que em inúmeros artigos defendeu que a abolição não poderia ser feita de uma hora para outra, que era necessário haver projetos e discussões sobre o tema, debates longos e extensos para encontrar o melhor caminho para tomar uma decisão de tamanha complexidade, e que por conta disto, certa historiografia que gosta de acusar todo aquele que pisa fora da linha, começou a tecer trabalhos dizendo que ele defendia a escravidão, certo? Enquanto Manuel de Macedo criticava de maneira aberta o escravagismo. Além disso, para esses autores que criticavam a escravidão, eles alegavam que a mesma era um empecilho para o processo civilizatório, ou seja, nenhum país que se diz civilizado, nenhum país que adota princípios liberais, que adota a Constituição, que adota uma monarquia constitucional, um governo representativo, não tem como conviver com a chaga da escravidão, certo? Então, esses autores entendiam que havia essa contradição de maneira muito incisiva e que ela era muito prejudicial para o desenvolvimento do país como um todo. Além dessas duas questões, a história também foi muito instrumentalizada para a construção
dessa identidade nacional. Nós temos a fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, o IHGB, em 1838, onde a principal missão desta instituição, que tinha fortes laços com o imperador, a principal missão era construir a história nacional, ou, como dizem, a história oficial do país, certo? E por motivos evidentes, os membros do IHGB eram as pessoas da elite, que formavam tanto a elite política quanto a elite intelectual, certo? Então, de algum modo, também aqui os indígenas seriam utilizados para a construção dessa história. Dentre os principais historiadores, nós temos Francisco Adolfo Vanhagen, certo? Que entende que as matrizes recorrentes da formação do povo brasileiro não são adequadas para a história nacional. Ele entende que, por exemplo, conflitos e guerras coloniais são acontecimentos históricos que possuem mais valor para representar o ideal de nação. Então, por exemplo, ele entende que a Batalha de Guararapes é um evento histórico com maior relevância para desempenhar essa função de ligação entre o seu povo e o país, que por conseguinte iria gerar essa identidade nacional, certo? Então a história também foi muito utilizada nesse sentido de buscar e construir esse ideal de nação. Além disso, pessoal, dando aqui um pouco de ênfase para a população. Nessa época, de um modo geral, no século XIX, a população brasileira possuía hábitos, costumes, pensamentos que eram muito forte, era algo muito forte no imaginário popular. Então, era muito difícil era muito difícil para as autoridades chegarem para as populações e determinarem certas mudanças de comportamento. Como, por exemplo, questões de limpeza, saneamento básico, questões ligadas ao lixo, questões ligadas aos dejetos. Então, eram costumes que estavam muito arraigados na sociedade, e essa nova onda de higienismo era muito mal vista pelas pessoas, em especial quando dizia respeito ao fato de que as pessoas não poderiam enterrar os corpos do lado da igreja, porque, segundo essas autoridades da época, esses corpos, a partir do momento que entrassem em decomposição, eles liberariam substâncias no ar que eram prejudiciais para os seres humanos. Então, a intenção aqui foi transferir os cemitérios para áreas que fossem isoladas do perímetro urbano. Evidentemente, isso gerou uma revolta muito grande, as pessoas não queriam largar mão do seu hábito, da sua tradição, e
Isso ocasionou a revolta da cemiterada na Bahia, onde essas pessoas queriam que os cemitérios continuassem do lado das igrejas, certo? Além disso, as várias etnias de escravos que aqui existiam possuíam conhecimentos sobre remédios naturais, sobre plantas, ervas medicinais, enfim, toda essa cultura trazida da África. E as autoridades entendiam que isso não estava de acordo com os padrões da medicina da época. Então, essa questão também foi muito debatida para até mesmo ser mudada, né? Então, era preciso que as autoridades arranjassem meios para coibir esse saber tradicional. Certo, pessoal? Temos também os espaços de convivência, as irmandades que eram ligadas às igrejas, mas formadas por pessoas leigas que não eram ligadas ao clero. Temos os espaços de sociabilidade dessas irmandades, que eram fundamentais para a criação de lealdade entre seus membros. Nós temos uma hierarquia social, nós temos critérios censitários para a entrada nessas irmandades. Existiam irmandades que só permitiam negros, existiam irmandades que só permitiam pardos, existiam irmandades que era preciso ter uma certa renda para entrar, certo? Então, esses espaços eram fundamentais para o processo de afirmação cultural. Mais adiante, para a segunda metade do século XIX, nós temos uma mudança na forma como a literatura e o debate público eram realizados. Muito além da questão indígena, agora a questão era voltada para o social. Existiam debates sobre questões e problemas nacionais, debates sobre essa complexidade nacional, como, por exemplo, o regime político, o surgimento do Partido Republicano, a abolição da escravatura, os hábitos, as mudanças a serem realizadas no campo do comportamento das pessoas, certo? Então, um dos grandes nomes desta fase, sem dúvida, é Machado de Assis, onde ele escreve obras sobre essa realidade social, e são obras que marcam história e são fundamentais até os dias de hoje. E além disso, esses homens intelectualizados, eles utilizavam da imprensa para poder debater com os seus opositores, certo? Então a imprensa era a arena de combate. Enfim, pessoal, esse foi nosso resumo de hoje. Para finalizar, o aluno Enem deve dominar o conceito de cultura e toda a sua complexidade o máximo que ele conseguir. Ele deve compreender as diferentes visões sobre modelos culturais, as suas causas, as suas características e as suas consequências. Ele deve identificar os movimentos e os atores sociais envolvidos no processo histórico como um todo. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso resumo de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de maneira adequada e espero que todos estejam estudando de maneira firme em suas casas. Certo, pessoal?
Até a próxima. Valeu!